Você já teve um friozinho na barriga quando no parque de diversão o brinquedo faz um movimento de vai e vem? Ou quando você está dentro de um carro que ele passa por uma depressão? Isso é chamado de peso aparente. E a física explica. Nós vamos imaginar uma pessoa sobre uma balança dentro de um elevador. E vamos colocar 6 situações possíveis de cair em uma prova. Por exemplo, se o elevador estiver em repouso, a velocidade vetorial é constante e igual a zero, equilíbrio estático. Se o elevador estiver ou subindo ou descendo em movimento retilíneo uniforme, a velocidade vetorial é constante diferente de zero, equilíbrio dinâmico. Nos dois casos, a aceleração é nula e, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante também é nula. Toda força que aponta para cima é igual à força que aponta para baixo. Como o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, então automaticamente você teria o peso real indicado pela balança. A força normal daria o próprio peso da pessoa. Agora, se o elevador estiver subindo acelerado, você coloca o vetor da velocidade para cima. E se ele estiver descendo retardado, o vetor da velocidade vai apontar para baixo. Quando é acelerado, a velocidade e a aceleração apresentam sinais iguais. E quando é retardado, a aceleração e a velocidade apresentam sinais diferentes. Como nessa situação ele está dizendo subindo acelerado, então a aceleração e a velocidade apresentam o mesmo sentido. Já descendo retardado, se a velocidade é para baixo, para ser retardado, a aceleração aponta para cima. Dessas duas maneiras, a resultante maior é a força que está apontando para cima. Se ela aponta para cima, normal maior do que o peso. Normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração, e aí você tem a sensação de ficar aparentemente mais pesado. Quando o elevador está subindo retardado, o vetor da velocidade aponta para cima. Ou descendo acelerado, o vetor da velocidade aponta para baixo. No primeiro caso, que ele está subindo retardado, se é retardado, a aceleração e a velocidade têm sinais contrários. Quando acelerado, os sinais são iguais. Agora, a aceleração aponta para baixo, indicando quem é a maior das forças. Se o peso é maior, então, de acordo com a segunda lei de Newton, peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração, e você teria uma sensação de ficar mais leve. A indicação da leitura da balança ficaria menor do que sua força-peso. Para a gente provar isso, vamos ver uma questão que diz assim: um homem de massa 60 kg acha-se de pé sobre uma balança graduada em newtons. Ele e a balança situam-se dentro de uma cabine de um elevador que tem em relação à Terra uma aceleração vertical de módulo 1 metro por segundo ao quadrado. Adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. A massa do homem é uma massa de 60 kg e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então a primeira coisa que a gente pode pensar é encontrar o peso desse homem que está dentro do elevador, tá ok? Como é massa vezes aceleração da gravidade, você vai fazer 60 vezes 10, você já encontrou que o peso real dessa pessoa dentro do elevador é de 600 newtons. Então você vai ter 600 newtons para representar o peso da pessoa. Só que ele coloca duas situações, a letra A e a letra B. Na letra A, ele quer a leitura da balança quando o elevador estiver subindo acelerado. Então ele está acelerado para cima. Tem um significado isso na física? Tem. Quando ele diz que está para cima, então você vai colocar a aceleração apontando para cima. E se a aceleração aponta para cima, entre a força normal, que é a leitura da balança, e a força peso, que é a força que puxa o homem para baixo, a força que aponta para cima tem que ser maior do que a força para baixo, porque a aceleração é uma grandeza diretamente proporcional à força resultante. Aí você deve estar imaginando, quem é a minha força resultante? É sempre a força maior menos a força menor, igual a massa vezes a aceleração do sistema. Como eu estou querendo saber a leitura da balança, ou seja, a força normal, o peso é mg. A massa, ma, é a que representa a força resultante. Tá negativo? Vou passar para o outro lado, positivo. Quando eu faço isso, eu posso colocar em evidência a massa. E aí fica muito mais fácil de trabalhar essa questão, porque para descobrir quem é a leitura da balança, a força normal, eu sei que a massa vale 60, que a aceleração do elevador é 1
e que a da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a leitura da balança será 60 vezes 11, que vai dar 660 newtons. Se você prestar bem atenção, a força normal está provado que é maior do que a força peso, que é o peso real, 600 newtons, e a leitura da balança deu 660 newtons. Com isso, a pessoa vai ter a sensação que ficou aparentemente mais pesada. O seu peso é 600, mas a leitura é maior do que seu peso, então dá uma sensação que ele ficou mais pesado. Na letra B, ele também quer a leitura da balança, mas agora ele diz para a gente que está acelerado, o elevador está acelerado, mas acelerado para baixo. Se é acelerado para baixo, a aceleração aponta para baixo, no sentido do movimento acelerado. Aí você diz, professor, a leitura da balança e o peso, como é que vai ficar agora? Ora, quem está apontando para baixo é a força peso, quem aponta para cima é a força normal. Se a aceleração aponta para baixo, que é a maior está apontando para baixo, então você vai dizer que o peso é maior do que a normal. E agora, na sua fórmula, ficaria peso menos a normal, porque sempre a maior menos a menor, igual a massa vezes a aceleração. Como a gente sabe que o peso é mg, quero descobrir quem é a normal, e aqui é ma, a normal que está negativa passa para o outro lado positivo, e o ma que está positivo passa para o outro lado negativo. Então vai ficar normal é igual a mg menos ma. Você percebeu? Passei a normal para o outro lado mais e o ma para o outro lado menos. A mesma coisa eu vou fazer agora. Vou colocar em evidência a massa e vou ficar g menos a. Como a gente sabe que a massa é de 60 kg, que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a aceleração do elevador é 1, então você teria 60 vezes 9. E aí você teria 540 newtons, provando o que a gente tinha dito logo no início, que agora a força normal é menor do que a força peso. O que significa isso? Que o corpo aparentemente vai ficar mais leve. E agora você já sabe qual é a diferença de um peso mais leve e um peso mais pesado, porque você compreendeu o que é peso aparente.